bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Dessa vez nós vamos tratar, vai ser um Biblioteca Submersa, faz um tempo até que a gente faz, vai estar chegando perto dos episódios de número 100. Qual será o de número 100, né? Enfim. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de uma obra, assim, que eu li recentemente, tive acesso não ao livro. O livro é um dos livros, assim, que tem a arte de capa e dust jacket, né? A coberta da capa, né? Essa jaqueta, né? Que se usa muito com fins de estilização, né? Pelas private presses contemporâneas. A Sarob usa, a Tartarus Press usa, e quem usa magnificamente é, sem dúvida nenhuma, a Ex-Occident Press ou Monte Abraxas, né? Que é o nome atual. E eles fizeram uma sensacional, que é justamente o romance que a gente vai tratar hoje, que é um novo romance de Ben Tweddle. Ben Tweddle é conhecido dos leitores, né? Ele está no nosso primeiro Narrativas Angustiantes, volume 1, com Mudança de Abraxas, que é uma obra incrível também, traduzida pelo Fábio Waki. E eu vou comentar as ressonâncias que essas obras têm, e que, de um ponto de vista da construção de um imaginário literário, é muito interessante, porque é como se esses autores bastante undergrounds, descobertos pela Monte Abraxas, eles construíssem o seu próprio universo literário por fora do universo literário, né? De uma forma totalmente marginal, marginalizada. E a obra que a gente vai tratar hoje chama-se, tem que colar porque é um nome bizarro, The Veneration at Paul Wetherell Manor, de Benjamin Tweddle. A capa, não sei se vai dar para ver, eu não tenho, minha reprodução do celular é ruim, e a telinha bagaceira do celular com a câmera vagabunda que eu costumo usar não vai dar um resultado muito decente de imagem. Mas é uma reprodução, eu não sei quem faz a capa, deixa eu ver se tenho a informação. Ter que entrar no arquivo, não vai dar. Mas a capa, ela lembra muito a capa do primeiro disco e melhor, né? E mais revolucionário, mais influente do Black Sabbath, de 1970. É aquela estrutura que é uma espécie de charneca desse universo rural inglês, bastante sinistro, e que alimenta toda uma, digamos assim, todo um subgênero praticamente de ficções de terror ambientadas aí nesse mundo rural britânico, né? Que é muito curioso, porque é um mundo bastante reduzido, né? A Inglaterra é mesmo uma ilha, e é uma ilha que foi, digamos, a base da Revolução Industrial, né? Então você ter esse apego rural é quase um contrassenso, mas funciona. E funciona bastante no horror, nesse tipo de horror rural, né? Com um pé num passado, às vezes distante, ou nesse caso nem tão distante assim. Então é aquela capa do Black Sabbath, só que com uma outra estilização, com uma outra pegada, numa espécie de colagem. É lindíssimo. É provavelmente uma das capas mais bonitas que eu tô vendo se consigo um exemplar, mais pela própria capa, né? Os livros da Monte Abraxas eu já trouxe aqui várias vezes, já comentei com eles nas nossas editoras malditas. É uma das grandes influências da Rafos, tanto que vários autores que eu traduzo, inclusive as obras dele foram publicadas na Monte Abraxas e eu trouxe a tradução. E ela é uma editora tocada por um sujeito bastante misterioso, que é o Dan Ghetto, um romeno. E as edições são lindas, é muito difícil, assim, elas são muito caras, de difícil acesso, você precisa negociar bastante, ter certos conhecimentos, né? É quase uma aventura conseguir isso, uma aventura bibliófila, mas quando você consegue algum exemplar, eu não tenho muitos, tenho algum, vendi muito, eu já tive outros, vendi vários, né? Consegui vários de direto de autor, de hors d'oeuvre, né? Que é essa cópia para fazer as resenhas, e tal. Eu consegui muitos e vendi também e dá até para pagar prestações de casa própria com um valor. Mas assim, se você tem algum,
aquilo é um tesouro, porque são livros muito bonitos, assim, cada um tem uma estética diferente. É interessante como ele consegue desenvolver do minimalismo essa estética quase de álbum de black metal, né? A mesma editora. Mas deixemos de lado a parte da apresentação editorial e da, digamos, a parte externa. O livro também é lindíssimo, né? Eu tive acesso, como eu falei, ao PDF, mas a diagramação, o uso de uma fonte que me parece é uma fonte que lembra uma Caslon, é uma fonte próxima dessas fontes das grandes private presses, né? O Danguieto também tem bastante conhecimento editorial, de pesquisa, né? Ele pesquisa bastante é, livros franceses, né? Ele tem acesso, né, a bastante material variado. Então ele consegue construir um visual interessante para cada obra, né? Cada obra tem uma espécie de linguagem própria, que é algo muito único, que é algo que é uma influência positiva na Rafus Press, é algo que a gente tenta fazer com os nossos livros. Não sei se com a mesma eficiência, mas a gente tenta. Pois bem, ah, mas do que trata o Veneration at Poeverall Manor? Bom, é necessário nesse ponto, né, aqui não é simplesmente uma resenha que eu vou dizer que o livro é bom ou ruim ou coisa do gênero, embora o livro tenha me impressionado muito, seja muito bem estruturado, bem escrito, né? O Ben Tweddle, dessa geração de autores aí descobertos pelo Danguieto, que conta com... e que depois vão se expandindo para outros editoriais, né? Então você tem o Damian Murphy, você tem... Esse começou também ainda na Ex-Occident Press. Você tem o Colin Insold, que já também publicou na Rafus, né? Você tem o Ben Tweddle, enfim, vários autores ali que trabalham, né, diretamente com a Monte Abraxas, fazendo seus livros, às vezes expandindo um pouco para outras editoras também, mas descobertos, né, pela Monte Abraxas aí como pioneira. O caso específico do Ben Tweddle é muito interessante. Eu já li várias coisas dele, traduzimos inclusive o Dança de Abraxas, né? E ele tem uma certa fixação na Europa, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido, né? Especialmente nessa parte que não é os grandes centros urbanos, Londres, né? Liverpool, sei lá, Northampton, Birmingham, não é nada desses centros urbanos. São as paisagens rurais, né? Mas não é qualquer paisagem rural também, é essa paisagem rural da charneca, do laguinho, essa paisagem rural outonal, digamos assim. Ele tem vários textos ambientados nesse universo. O mais recente deles saiu numa coletânea da Sidereal Press. Eu falei, eles vão estendendo para outras editoras também. E é exatamente sobre o pôr do sol, né, o dusk, o título da coletânea. E é também ambientado nesse universo rural e também nos anos 30, 40, de 20, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, que é mais ou menos a época do Veneration. E o que acontece no Veneration? Você tem... bom, voltando novamente para o Dança de Abraxas, né? Que nós lançamos aqui no Brasil e que é uma obra incrível. No Dança de Abraxas, foi muito curioso porque o nosso tradutor, o Fábio Aki, ele identificou não bem uma semelhança, mas uma espécie quase de homenagem ou de percepção reajuste, redimensionamento, digamos assim, de um romance gigantesco e muito complexo que é A Montanha Mágica, a uma dimensão mais mística no Dança de Abraxas. Eu comentei, fiz esse comentário com o autor, com Ben Tweddle, que foi, aliás, quem me forneceu a cópia em PDF desse volume, né, The Veneration. E o Ben Tweddle ficou um pouco surpreso, porque ele falou que ele nunca tinha lido A Montanha Mágica de Thomas Mann. Então, nesse ponto, eu percebi uma coisa curiosa, como esses autores relacionados a Monte Abraxas e a esse grupo, né, de autores em torno
das experiências aí editoriais do Dan Guetto, são autores que eles estão construindo, ou o Jonathan Woods também, né, outro grande autor, ele não foi revelado pelo Dan Guetto, já era um autor bastante prolífico, ele foi, na verdade, ele publicou junto com o Dan Guetto, conheceu, né, e tal. Ah, mas voltando à questão central, eles constroem uma espécie de contra-cânon, que é muito curioso, porque, assim, isso já comentei algumas vezes aqui, essa literatura, e um pouco da que a própria Rafos publica, ela não é uma literatura, digamos assim, voltada a, a uma estruturação, ela não busca uma estruturação convencional. Então ali você tem um autor, tem uma bibliografiazinha, tem o pé bibliográfico, aí você tem um blurb de um jornal. Isso é muito difícil, esses livros não chegam nesses meios de comunicação, mais ou menos por vontade própria, deliberadamente. Não por desprezo, mas simplesmente por uma opção tática, por uma forma de entendimento, até mesmo do campo literário. E isso faz com que eles planejem e montem a sua própria, digamos assim, dimensão crítica, o seu próprio cânone, não é? Então eles vão fazendo algo como se fosse montando esse cânone no lado oposto da montanha, onde está montado o cânone tradicional, aceito aí em escolas, universidades, e que é o que rege um pouco do jogo literário, do jogo cultural pelo mundo. E é singular, porque é algo como se você tivesse que ser um iniciado para poder, não é? Algo que aqui nós da Rafos quebramos um pouco, mas traduzindo, né? Mas é como se você tivesse que ser um iniciado para ter acesso, né? E, bem, partindo desse princípio, o Ben Tweddle, no Veneration of Poeverall Manor, ele faz um trabalho muito singular, porque a estrutura do romance é mínima, ele é minimalista, ele tem pouquíssimos personagens, né? Tem dois personagens centrais, que é quase como um duplo do outro, literalmente. Eles têm o mesmo destino, passam pelos mesmos processos, né? E tem um terceiro personagem que é uma espécie de função dos deuses na tragédia, né? Ele meio que arranja o que vai acontecer naquele universo, porque ele é o proprietário da casa, né, onde um dos personagens vai ficar, alugar, né, para esse personagem ficar. Então, essa estrutura minimalista, ela lembra às vezes Beckett, às vezes certas formas, né, digamos assim, do romance simbolista do Huysmans. E eu acho que lembra deliberadamente porque é um pouco uma aproximação com esses universos, mas uma aproximação muito própria, como eu falei, né? Como aconteceu no caso da Dança de Abraxas com o universo da Montanha Mágica do Thomas Mann. Aqui de novo, né? E uma coisa que é muito interessante é como antes da gente voltar nessa questão, né? Digamos assim, da estrutura em si, é interessante como a narrativa do Ben Tweddle valoriza aquela perspectiva do peregrino, digamos assim. Os romances, a narrativa, digamos assim, em seus momentos ancestrais de formulação, que a gente tem vestígios nos contos de fada, nos mitos, em alguns gêneros mais ancestrais. A narrativa, ela era, digamos assim, estruturada na forma de uma peregrinação, de um deslocamento de um ponto a outro. Isso tem muito no conto de fadas, tem muito no mito. O Édipo, ele se desloca de uma cidade a outra e é nesse deslocamento que tudo acontece. No Conto de Fadas nem se fala, né? Em geral, o personagem deixa a cidade para fazer alguma coisa e às vezes volta para essa cidade, né? Até um percurso circular, mas enfim, é um percurso. Ele sai e quando ele volta, embora ele faça o caminho de ida e volta, ele volte ao mesmo ponto, já não é ele de novo naquele ponto, já é praticamente um personagem totalmente mudado, né? E o Bento Edel, ele trabalha muito esse elemento do deslocamento, da peregrinação, né? E isso é o cerne do Veneration of Poeverall Manor, né? Quer dizer, existe uma peregrinação, tanto do Jacob, que é o narrador, que não tem sobrenome, é Jacob, né? Que é um ex-soldado,
na Segunda Guerra, se não me engano, e ele vai para esse lugar, Poverel Manor, quer dizer, é uma propriedade enorme, ele está mais ou menos próximo do que seria o Poverel Manor, né? E lá ele encontra um cara chamado Julius Demont. Eles têm até o mesmo inicial, né? Jacob Julius. E o Julius Demont é um tipo mais velho, muito mais experiente, né? E muito excêntrico, que passou a vida perambulando pelo mundo antes de voltar para a propriedade, onde tem um. Eles é de uma família católica, o que é meio incomum na Inglaterra, né? Você vai encontrar católicos mais na Irlanda. Então, no interior da Inglaterra isso é bem comum. E essa família tradicional tem um sacrário, né? Tem uma espécie de capela na propriedade com um sacrário imenso, com relíquias de um santo. E essa é a estruturação da narrativa. Ela gira em torno das relíquias do santo como realmente se fosse um ponto fulcral ali, né, do redemoinho, que você vai sendo arrastado para aquilo, né? Quer dizer, não é só uma peregrinação, mas também é uma espécie de arrasto, né? Uma espécie de captura na direção do abismo, que é esse sacrário. Ele simboliza, na verdade, ele é o abismo. E é sensacional a estrutura da narrativa, é bastante visionária, né? Tem bastantes elementos visionários com uma forte carga simbólica que você demora um bom tempo para pegar inteiramente, né? Enfim, é uma narrativa riquíssima, com muitos elementos diferenciados, com essa estrutura minimalista desse embate, né? Aliás, o Julius ele aparece praticamente só dois momentos da narrativa, né? É o Jacob, na verdade, a mente dele, né? Uma narrativa muito intimista e essa relação quase que indireta com essa figura mítica, né? Lendária desse vizinho que conseguiu um feito incrível, né? Ele conseguiu a cura da própria cegueira. Isso vai atrair o protagonista que sofre uma condição assim. E aí temos então momentos ao mesmo tempo visionários, sufocantes. É muito bem construída a narrativa, né? É uma narrativa iniciática, como eu disse, segue o percurso do peregrino, que é um percurso, dessa vez, na estrutura da narrativa, ele é circular, se direcionando ao abismo, né? Ah, e voltando então à questão do canon, né, a gente pode falar qual que é então, onde está a canonização aí desse romance, no caso do Dança de Abraxas estaria, essa inversão da canonização estaria em Thomas Mann, né, na Montanha Mágica. Aqui, como eu disse, ela se situa numa espécie de dupla espiral, por um lado numa inspiração Bechtiana, né? Quase Bechtiana, embora eu acredite que o próprio Bent Weddell não tenha um grande apreço por Beckett ou uma grande proximidade, né? A preferência dele me parece uma literatura muito mais ocultista, uma literatura mais próxima de um Crowley, né? De outros autores assim. Mas a percepção de que existe uma possibilidade imensa de construção narrativa e, inclusive, construção cenográfica, dramática, a partir de elementos mínimos dispostos numa cena e de uma espécie de absurdo essencial das relações estabelecidas entre os personagens da trama, isso é puro Beckett, né? É como se intuitivamente o Tweddle chegasse em certos elementos, ultrapassando até mesmo as suas influências iniciais, digamos assim, a maneira como ele estruturou esteticamente o universo dele, que é uma estrutura mais próxima do decadentismo clássico, né, que ele recupera. Como eu falei, tem alguns elementos ali do Homem do Castelo Anrad, né, que é um romance fundamental e inicial, né, do Huysmans. E só que aqui, como eu disse, ele tem uma outra visada que não é a mesma do Huysmans. É uma visada que valoriza o absurdo, que valoriza uma percepção, é, como eu disse, né, ao mesmo tempo de santidade e perdição no mesmo movimento, não é? Que esse movimento do peregrino. Então é um livro muito complexo
que é muito interessante porque faz com que a gente pense, né, como certas construções, certas formas da literatura contemporânea, especialmente do século XIX para cá, essas formas foram tão lapidadas, tão depuradas, que mesmo um autor que parta de formas aparentemente diferentes, quando ele se aproxima, por exemplo, uma síntese de um conflito entre poucos personagens num ambiente de purgatorial, né? Como se você estivesse num purgatório, como isso se aproxima do Beckett, por exemplo, mesmo que não seja voluntariamente. Então, isso é interessante, né? A percepção da maneira como a narrativa, as estruturas narrativas envolvidas nas vanguardas, a partir do século XIX mesmo, né? Do final do século XIX ali com os simbolistas, depois com os decadentistas, esteticistas, enfim, aí com as vanguardas mesmo, essa percepção ela teve uma depuração tão grande que se aproxima, né, de uma espécie de estrutura essencial do, de certos conflitos possíveis de se imaginar. Então esse foi o comentário, né, que eu tenho a fazer sobre o Veneration of Paul Everall Manor, de Ben Tweddle. Romance sensacional. Vou conversar depois com o próprio Ben e ver se a gente consegue, para o ano que vem, quem sabe, trazer uma tradução para os nossos leitores aqui da Rafus Press conhecerem, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.